lembre-se, Físio, quando você for usar o ultrassom terapêutico, você precisa respeitar algumas questões, algumas coisas que você precisa observar antes de usar o recurso, né? E uma delas é justamente essa questão da inflamação. Então, ó, é isso aqui, ó. Então, se o paciente está com uma inflamação aguda, você não pode usar calor. E se ele está com uma inflamação crônica, você sim pode usar calor, certo? Então, numa inflamação aguda, se você usar calor, ou seja, se você setar, configurar o ultrassom terapêutico, configurar, parametrizar ou programar, né? Ou setar, né, o ultrassom terapêutico de uma maneira que ele venha a gerar calor numa inflamação aguda, você vai piorar o caso do seu paciente. Então, físio, se o paciente está com uma inflamação aguda, por favor, não use o ultrassom terapêutico com recursos físicos térmicos. Pergunta: posso usar o ultrassom terapêutico na fase aguda? Pode. Você pode usar o ultrassom terapêutico na fase aguda. A grande questão é, você não pode gerar calor. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o ultrassom terapêutico na fase aguda de forma tal que ele não venha gerar calor, ou seja, você vai gerar os efeitos, você vai usar os efeitos biofísicos não térmicos, ou atérmicos, ou mecânicos, né? Então, por conta disso, você vai usar aí o ultrassom terapêutico com esses efeitos, né? Os efeitos não térmicos, né? Então, cavitação estável é um deles? Sim. E todos os outros, né? Micromassagem, ondas estacionárias, correntes acústicas, enfim, tudo isso. O que você não pode é gerar calor. E aí, de novo, como que você sabe se a inflamação está ou não aguda? Lembra, a inflamação, ela tem os sinais flogísticos da inflamação. Quais são eles? Dor, rubor, calor, edema e perda ou redução de função. Existem dois sinais flogísticos que precisam estar obrigatoriamente presentes. Na verdade, dois, ou um ou o outro, certo? Eles precisam estar presentes para você, para a informação de fato ser aguda. Então, quais são eles? Dentre todos esses sinais flogísticos que eu falei, se o paciente tiver rubor, que é aquela vermelhidão, ou, né, e ou calor na região, ou seja, a região estiver quente, a inflamação está aguda, certo? A inflamação crônica, ela não tem rubor e ou calor, tá? A não ser, é claro, que a pessoa ela tem uma inflamação crônica, tá? Ele está mais crônico, etc e tal, e, e aí acontece alguma coisa e ele vem a reagudizar, né? Mas aí ele vai apresentar rubor e ou calor, certo? Então, se a inflamação é aguda, é isso aqui, ó. Você não pode, você não pode gerar calor. Então, para a inflamação estar aguda, obrigatoriamente ela tem que ter rubor e ou calor. Vou repetir, para a inflamação estar aguda, obrigatoriamente tem que ter rubor e ou calor. Se a inflamação não tiver rubor e ou calor, você não precisa se preocupar, porque aí ela está mais crônica. Aí você pode usar calor à vontade, certo? Bom, aí ó, tem essa regrinha aí, né, ó. Ó, na fase aguda eu não posso usar calor, então eu uso o ultrassom pulsado, porque aí eu sei que não vai gerar calor. E na fase crônica, eu sim uso ultrassom contínuo, porque aí eu posso gerar calor. Físio, aqui tem uma pegadinha, uma coisa muito, muito importante. Olha, não obrigatoriamente ou não necessariamente o simples fato de você colocar o ultrassom no modo pulsado, ele não vai gerar calor. Isso é uma inverdade. Não importa quem falou isso para você. Se você pensa que o simples fato de você colocar o ultrassom
no modo pulsado ele não vai gerar calor, porque qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, no modo pulsado o ultrassom não gera calor. O ultrassom não gera calor porque entre um pulso e outro, ou seja, no intervalo entre pulso, acontece o quê? A dissipação do calor, diferente do contínuo, que é um pulso só contínuo, não tem intervalo entre pulso, não tem como dissipar o calor. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você pensa que o simples fato de você colocar o ultrassom no modo pulsado, você não vai gerar calor, cuidado, toma muito cuidado, porque dependendo do tanto de intensidade que você pôr e de como você parametrizar, de como você regular o dirty cycle, né, o regime de pulso, ainda assim você pode gerar calor. Então, toma cuidado com isso, entendeu? Você pode seguir essa regra. Vamos lá. No ultrassom, no contínuo, eu não gero. No contínuo, eu gero calor. No pulsado, eu não gero calor. Certo? Então, é isso. Tá? É isso. Você até pode seguir essa regra, tudo bem. Só que, só toma cuidado com uma coisa: que sim, você pode gerar calor no modo pulsado. Entendeu? E se você gerar calor no modo pulsado, numa inflamação aguda, você vai lascar com a vida do seu paciente, físio. Então, toma cuidado. Então, o que é importante? Então, é o seguinte: se você gera calor numa inflamação aguda, você vai piorar o seu paciente. Tá bom. Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar os sinais logísticos da inflamação: dor, rubor, calor, edema e perda de função. Se você viu que está ruborizado, ou seja, o que é o rubor? O que é o rubor? É vermelho. Por que está vermelho? Porque tem vasodilatação, porque teve extravasamento, né, de sangue ali, né, para o plasma, né, para o meio extracelular, né, o que também gera o edema, certo? Caso você tenha aí na sua clínica, ou se você atende no domiciliar, se você leva com você, ou no hospital onde você trabalha, aquele termômetro infravermelho, ele joga o infravermelho, na verdade é um vermelho, não é um infravermelho, né? Porque o infravermelho o olho não consegue enxergar, na verdade é um vermelho. Então ele joga lá uma luz vermelha, afere a temperatura e fala para você quanto que tá, né? Mas você pode fazer uma comparação ali bilateral. Vamos supor que você está tratando o ombro direito. Põe a mão, vê a temperatura, aí vê a temperatura do ombro esquerdo, você vê que está diferente. Se não tiver ruborizado, mas só tiver quente, ainda está agudo. Você precisa tomar cuidado, entendeu? Aí você pode usar ultrassom terapêutico, não tem problema. Modo pulsado, menores, né, intensidades mais baixas, um regime de pulso mais baixo, também uma porcentagem menor, uma frequência menor. Agora, caso o paciente esteja com inflamação mais crônica, liberado, você pode usar o calor à vontade. Não só pode, como deve usar o calor à vontade, né? Porque vou usar um termo empírico, tá? Vou usar um termo empírico. O calor na inflamação crônica, ele dá um restart na inflamação, entendeu? Imagina o seu computador, quando ele dá aquela travada lá, você não dá Ctrl Alt Del para restartar o computador, para ele recomeçar a fazer os processos lá do zero de novo, reinicializar? A mesma analogia, tá? A mesma coisa acontece na inflamação crônica. Por isso que o calor é bem-vindo na inflamação crônica, né? Agora, na inflamação aguda, pensa, o negócio já está com vasodilatação, já tem um monte de substâncias algiogênicas ativando quimicamente os receptores de dor, já tem substâncias vasoativas gerando vasodilatação, né? E aí você vai lá e dá mais calor, gera mais vasodilatação, ou seja, vai ser mais extravasamento de líquido para o meio extracelular, vai aquecer mais ainda o que já está aquecido, enfim. É uma caca que vai ficar pior ainda, né? Dentro do método DUT, a gente tem uma aula falando sobre o uso da crioterapia, ou seja, do gelo e do ultrassom terapêutico pulsado. Qual escolher, por que usar